Agente, a próxima missão exigirá o máximo de suas habilidades. É agora ou nunca. Recebemos informações sobre a cúpula. Os alvos já estão no seu registro. Cada alvo deve ser enfrentado com extrema cautela. A cúpula possui diversos infiltrados e aliados secretos. Tome bastante cuidado. O inimigo está prestes a causar o caos, e só você pode mudar o rumo da história. Prepare-se, agente. Não será nem um pouco fácil, mas contamos com você. Boa sorte, agente. Para o Brasil, Donald Trump é um verdadeiro tsunami que atingiu todos os setores relevantes da nossa política e economia. Vamos lá, alguns exemplos, hein? Na política comercial até aqui, exportações brasileiras para os Estados Unidos eram pouco taxadas. Vai continuar assim? Na clássica geopolítica, Trump enxerga a China como grande inimigo e o Brasil preside o grupo dos BRICS, que virou um braço da China. Como é que fica a nossa relação com Washington? Trump abraçou e foi abraçado pelos donos das Big Techs e abraçou a briga deles para não serem taxados nem regulados. Com o Brasil, especialmente no judiciário, falando em regular redes, como é que fica? Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris de combate às mudanças climáticas, enquanto o Brasil se prepara para sediar a COP30, que trata justamente disso. Como é que fica agora a política ambiental brasileira? E não por último, Trump abriu uma campanha a favor de liberdade de expressão. Ligada ou não essa questão aos interesses diretos das Big Techs, é uma expressão da guerra cultural em escala planetária, na qual Trump assume a liderança das correntes políticas que se convencionou chamar de direita. Como é que fica para o governo de esquerda brasileiro, diante de uma oposição que se sente empolgada e inflamada com a vitória de Trump nos Estados Unidos? Dele se espera até mesmo uma ajuda concreta para pressionar o Supremo no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro? Ponto de interrogação. Nenhuma dessas perguntas tem, por enquanto, uma resposta clara ou definitiva. O STF liberou o pagamento das emendas dos congressistas e acabou causando uma enorme irritação no Legislativo. Como assim? Se a grana suspensa para os parlamentares vai voltar a correr? É que o STF se meteu a regular as condições para a liberação desse dinheiro. Mais ainda, quanto esses recursos nas mãos dos parlamentares poderão crescer daqui em diante. A irritação do parlamento vem do fato do ministro Flávio Dino, com apoio do plenário, ter deixado claro que não gosta do atual sistema de governo do Brasil, que não é, segundo o ministro, um sistema presidencialista, não é um sistema parlamentarista, não é um sistema semipresidencialista, é um sistema de governo absolutamente singular, disse o ministro, uma jabuticaba. De fato, o Legislativo avançou seus poderes para cima do Executivo, sobretudo na alocação de recursos via orçamento público. Isso é o resultado de um longo período de chefes de Executivo fracos e de um parlamento que, via emendas impositivas, acha que deixou de ser refém do Palácio do Planalto. Não é assim que o atual governo enxerga a situação, na qual não tem voto no Legislativo para mudar essa relação de forças, mas fechou na prática uma aliança com o Supremo para tentar inverter essa situação política. Assim, a questão envolvendo as emendas faz tempo que deixou de ser um problema de transparência delas, embora também seja, para se tornar essa questão uma disputa crucial entre os poderes, na qual Executivo e Judiciário enfrentam o Legislativo, com o Judiciário querendo compensar a debilidade política do Executivo, o que é também uma jabuticaba. O Judiciário tentando corrigir o que nasceu na política e cresceu com ela. Fim de tarde nos Estados Unidos, quando Donald Trump anunciou que vai rebatizar o Golfo do México como Golfo da América e disse não excluir ações militares para retomar o Canal do Panamá ou tomar conta da Groenlândia, no Atlântico Norte, que pertence à Dinamarca. Por isso, só hoje veio a chuva de reações.
algumas irônicas, em tom de gozação, como a da presidente do México. Ela propôs renomear os Estados Unidos como América Mexicana. Outras reações foram mais sérias, por exemplo, a do ministro das Relações Exteriores da França, dizendo que a União Europeia vai defender suas fronteiras, no caso, as fronteiras da Dinamarca na Groenlândia. Mas a pergunta é a seguinte: o que o Trump disse é para ser levado a sério ao pé da letra? Ou é apenas mais um daqueles shows que ele gosta de apresentar praticamente todo dia? É sim para ser levado a sério. Não importa se possam parecer pouco realistas as coisas que ele disse, como a proposta de transformar o Canadá no 51º estado americano. Trump está levando para o âmbito da política externa o mesmo tipo de conduta do valentão fortão que anunciou para a política comercial, em especial para a China, alvo preferencial da anunciada guerra de tarifas. Trump está sinalizando que os Estados Unidos vão sim projetar poder naval, por exemplo, em todo o hemisfério ocidental e muito além. Na política externa, Trump demonstrou que está querendo adotar o mesmo tipo de conduta doméstica. Esse tipo de conduta já é apelidado nos Estados Unidos como o comando pelo chefão. É conhecido no Brasil como manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas há uma importante diferença, sobretudo em relação ao primeiro mandato de Trump na Casa Branca. Hoje, ele tem mais poderes, mas, no mundo, aumentou o número e a força dos países dispostos a desafiá-lo. Regular as redes sociais é um importantíssimo assunto, afeta toda a sociedade brasileira e suas instituições. Não é uma questão de marketing, que foi, porém, o caminho que o governo brasileiro escolheu para lidar com uma situação que considera vital no sentido do seu principal grupo político, que sempre tentou o domínio da narrativa, como se diz, seja pelas tentativas canhestras de antigamente, ali se chamava controle social da mídia, seja agora por se julgar inferiorizado em relação ao adversário político no uso e domínio das redes sociais. Diz o ministro Haddad, ecoando o que pensa o PT e o governo, que as Big Techs se aliaram à extrema-direita. Esse é o ponto. O Planalto enxerga a questão da regulação não pela sua imensa importância social, mas pelo seu significado na luta política eleitoral. Nesse contexto, não só a polarização dificulta o caminho de uma eventual regulação, cuja discussão é legítima e cuja necessidade é questão para ser decidida pelo Congresso Nacional. Ocorre que Executivo e o STF acham, vamos lá, gíria, eles acham que essa bola é deles e que vão matar ela no peito, desafiando as competências estabelecidas na Constituição. De fato, o jogo das Big Techs, seu alinhamento com o governo da ainda maior potência do planeta, criam uma nova realidade política. Realidade essa difícil também para sistemas políticos e jurídicos de países da Europa, por exemplo, nos quais há um entendimento muito mais restrito do que aquele que existe nos Estados Unidos, do que seja a liberdade de expressão nas redes sociais. No Brasil não há consenso sobre regulação de redes sociais, e sim uma grande desconfiança sobre quem hoje mais insiste nela. Marketing político não resolve isso. O presidente Lula sanciona neste momento mais uma ajuda para os estados pagarem a dívida deles com a União. Essa dívida está beirando um pouco menos, 770 mais ou menos 770 bilhões de reais. Essa ajuda é o 7º socorro aos estados nos últimos 20 anos, o que em si já levaria a gente a perguntar o que é que está profundamente errado. Ocorre que a gente já pode pensar numa 8ª ajuda aos estados, pois longe de ser resolvido o problema foi empurrado lá para frente. E de que jeito? Não se sabe nesse momento detalhes da sanção presidencial da ajuda aos estados aprovada no Congresso, mas se sabe que será preservado o seu essencial. O essencial dessa ajuda é redução dos juros, alongamento dos prazos e a utilização de ativos dos estados, empresas, por exemplo, para abater a dívida. Isso tudo parece muito bonito, sobretudo quando a gente pensa em Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas, está ali mais ou menos 90% de toda a dívida dos estados com a União. Então, qual é o problema? Na mais recente rodada de socorro aos estados, eles ganharam incentivo para usar a sobra financeira em gastos primários.
O atual pacote de ajuda condiciona o desconto dos juros da dívida às despesas em áreas específicas. Outro efeito notado pelos especialistas é que a situação financeira dos estados melhora, mas piora a do governo central. Em outras palavras, no momento em que o cenário fiscal é o que mais preocupa, acrescenta-se mais dinâmica à dívida pública, pois no final, sempre o Tesouro Nacional que vai bancar o que faltou ser pago. Leia-se o contribuinte.